Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. E hoje vamos falar sobre a formação de imagem em espelhos planos. Ou seja, você vai pegar um espelho plano e vai verificar como é que vai formar a sua imagem lá nesse espelho. Lembrando que espelhos planos são superfície plana, totalmente polida, perfeitamente lisa, que reflete toda a luz incidente. Então a luz tem que bater nessa superfície e voltar para o meio de onde veio. Isso é um espelho plano, ok? Nós representamos o espelho plano por uma reta e uns cabelinhos aqui, ó. Esses cabelinhos aqui significa a parte de trás do espelho. Portanto, aqui a parte refletora do espelho é essa aqui. Aqui seria então a parte de trás do espelho, ok? Então os cabelinhos é a parte de trás do espelho. Na frente desse espelho eu vou colocar um objeto qualquer. Esse objeto pode ter luz primária ou luz secundária, ou seja, ele pode ter luz própria ou pode estar refletindo a luz que recebeu de alguém. De forma que é um objeto qualquer que vai ter infinitos raios de luz saindo dele aí, ok? Luz própria ou luz refletida, né? Então tem luz saindo desse objeto para todos os lados. Alguns desses raios de luz que vai sair desse objeto vai atingir o espelho, vai incidir no espelho. Vamos desenhar alguns desses raios de luz que vai sair do objeto e incidir no espelho. Por exemplo, vai sair um raio de luz aqui que vai bater lá na pontinha do espelho, lá em cima. Beleza? Incidiu lá no espelho. Um outro raio de luz qualquer veio aqui, ó, e bateu mais ou menos aqui no espelho. Mais um raio de luz que veio e bateu aqui. Mais um raio de luz que veio e bateu lá embaixo, né? E aí tem infinitos raios de luz, ok? Estou pegando alguns deles aqui. Todos esses raios de luz vão incidir no espelho e vão voltar, refletir. Quando eles refletirem, vão formar ângulos iguais, ou seja, ângulos simétricos. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então esse raio de luz que bateu aqui, ele vai ter que refletir mais ou menos por aqui, né? Formando o ângulo de cima igual ao ângulo de baixo. Ok? Esse raio de luz que bateu aqui, ele vai ter que refletir mais ou menos aqui, formando ângulos simétricos. Esse raio de luz vai refletir mais ou menos aqui. Esse vai refletir mais ou menos aqui e assim por diante, né? Ângulos simétricos de reflexão. Beleza. Onde esses raios refletidos cruzarem, vai se formar a imagem chamada real. Mas esses raios de luz refletidos não vão cruzar, né? Eles estão divergentes, né? Estão abrindo aí, ó. Eles nunca vão cruzar. Então não vai formar a imagem real. O que eu vou fazer então? Eu vou prolongar esses raios de luz refletidos, esse. Eu vou prolongá-los atrás do espelho. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou pegar esse raio de luz aqui e vou prolongá-lo lá atrás. Vou fazer um pontilhadinho aqui, né? Representando o prolongamento dele aí. Vou prolongar esse raio aqui. Prolongando ele, tal, lá atrás, né? Vou prolongar esse raio de luz aqui. Vou prolongar esse raio de luz aqui. Observe que todos os prolongamentos se cruzaram nesse ponto. Onde o prolongamento dos raios de luz refletidos se cruzam, aqui vai se formar a imagem chamada virtual. Então aqui não tem imagem real, mas tem imagem virtual. Então aqui vai estar a imagem dessa bolinha aqui. Então aqui nós vamos chamar de IM, ou seja, a imagem, né? Então o objeto está aqui, mas a imagem está lá atrás do espelho. Então quando você olha no espelho, a sua imagem não está no espelho.
a sua imagem está atrás do espelho. Você pode observar isso quando você tem uma sala que tem um espelho grande na parede, dá a impressão de que tem uma outra sala do lado, né? Então a imagem dessa sala não está no espelho. A imagem dessa sala está atrás do espelho. Por isso ela é uma imagem virtual. Então esse é o objeto e essa é a imagem que vai formar desse objeto lá atrás do espelho. Imagem virtual. Então essa imagem que vai se formar, ela tem 5 características básicas. A primeira característica é o que eu acabei de dizer. Ela é uma imagem virtual. Ela está se formando no prolongamento dos raios refletidos e não no cruzamento dos raios refletidos, ok? No prolongamento dos raios refletidos. A segunda característica é que ela é direita. O que é isso? Se o objeto estiver de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima. Se o objeto estiver de cabeça para baixo, a imagem também está de cabeça para baixo. Se o objeto estiver deitado, a imagem está deitada. Se o objeto estiver invertido, a imagem também vai estar invertida. Enfim, ela é direita. Terceira característica, ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, se você tem 1,80 m, quando você olhar no espelho plano, a sua imagem também tem que ter 1,80 m. É do mesmo tamanho. Se você é magro, a sua imagem é magra. Se você é gordo, a sua imagem é gorda. Se você é baixinha, a sua imagem é baixinha, né? Isso num espelho plano, tá? Então a imagem tem o mesmo tamanho. A quarta característica é que a imagem é simétrica. Ou seja, a distância que tem do objeto até no espelho, essa distância aqui, ó, é a mesma distância que tem da imagem até no espelho. É a mesma distância. Então, se você, por exemplo, está tirando uma foto sua no espelho, né? Você está tirando uma foto, então, da sua imagem, né? Se você estiver a 2 metros do espelho, a sua imagem que está lá atrás também estará a 2 metros do espelho. Ou seja, entre você e a sua imagem serão 4 metros. Para você tirar a foto, você tem que focar a sua câmera para 4 metros e não para 2 metros. Ou seja, você não vai focar a câmera para a distância de você até no espelho. Você vai focar a câmera para a distância de você até a sua imagem que está atrás do espelho. Então, se você, entre você e o espelho é 2 metros. Entre o espelho e a sua imagem é mais 2 metros. Então, são 4 metros de distância entre você e a sua imagem. Então a câmera tem que ser focada para 4 metros e não para 2 metros. Ok? Então as distâncias iguais, por isso é simétrico. E a última característica é que a imagem é enantiomorfa. Que demônio é isso, né, professor? Que palavrão é essa aí? Enantiomorfo significa o seguinte, que a sua imagem é ao contrário do objeto. Então se você levantar a sua mão direita, a sua imagem vai levantar a mão esquerda. Ou seja, a imagem é enantiomorfa, ao contrário, ok? Se você escreve, por exemplo, uma letra aí, E, diante do espelho, então aqui vai ter um espelho, eu escrevo E aqui, a imagem lá atrás vai estar assim, ó, né? Vai estar ao contrário. Isso é enantiomorfo. Se eu escrevo a letra P, a imagem vai estar assim, ao contrário, né? E assim por diante. Então, a imagem é sempre enantiomorfa. É por isso que você pode observar que na frente dos carros de ambulância, de polícia, de bombeiro, na frente do carro está escrito ao contrário, né? Por quê? Porque o motorista que está na frente de uma ambulância, por exemplo, quando ele olhar pelo espelho retrovisor, que é um espelho plano, aquela imagem que está escrito lá na frente do carro ao contrário, vai inverter e vai ficar a imagem correta, ou seja, aquela palavra vai ficar correta. Então ele vai ver escrito ambulância corretamente lá no espelho retrovisor. É por isso que é escrito ao contrário. Isso é enantiomorfo, ok? Então assim é que se forma toda a imagem no espelho plano.
com todas essas características aí. Ok? Um abraço e até a próxima.